De volta com o nosso próximo convidado, Dr. João Paulo Junqueira, está conosco para participar da edição de hoje. Dr. João Paulo Junqueira, que é dermatologista, mas é especialista, em dermatologia, harmonização facial e estética avançada. Falar desta época do ano, temperaturas baixas, doenças de pele, o tratamento estético, tudo isso em destaque nessa hora, nessa meia hora, aqui no CBN Vale, primeira edição. Doutor João Paulo, muito obrigado pela atenção com a CBN Vale, é um prazer tê-lo conosco. Muito bom dia. Bom dia, obrigado, Fernando, pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria tê-lo aqui para falar de um assunto que eu acho que considero muito importante, que é a saúde, A saúde, ela tem que ser tratada, e a saúde não é, estou com um problema no coração, tenho um problema nos rins, não, o problema também é a questão da pele, é a questão de você cuidar também, da parte que talvez mexa aí muito com a pessoa, que é a autoestima, e aí passa pelos tratamentos estéticos. É impressionante, como a saúde nossa, ela tem, podemos falar assim, várias vertentes, Sim, é importante isso que você falou. Primeiro, vamos falar um pouquinho daquele clichê, que a pele é o maior órgão do mundo, e é um dos órgãos que nos conecta com o externo, e também é o nosso cartão de visitas. Então, ela mexe, sim, com a nossa autoestima e com a nossa autoimagem, tanto no caso de doenças, quanto no caso quando você precisa cuidar e as pessoas se sentem melhor cuidando da parte estética. E a gente sabe muito bem que na questão da pele existem vários tipos, de doenças, algumas que são relativamente comuns, outras um pouco mais graves, que merecem uma atenção especial. Eu falei aqui na abertura, nesta época do ano, temperaturas baixas, tem alguma incidência maior de tipos de doenças de pele? Sim, o outono e o inverno, existem doenças mais cíclicas e mais presentes em épocas do ano, No outono e no inverno, tanto devido à temperatura quanto ao clima seco no Brasil, a gente tem algumas doenças de pele que se tornam mais frequentes ou que pioram nessa época do ano. Principalmente, vamos dar algum exemplo aqui, das dermatites. Então, tem a dermatite atópica, é muito comum piorar nessa época do ano, a dermatite seborreica piora nessa época do ano, e alguns dos motivos que os ouvintes podem se atentar é porque a gente gira, por exemplo, aquela chavinha do verão para o inverno no chuveiro, toma banhos mais quentes e mais longos, e isso faz com que a pele sinta. Eu uso uma imagem muito fácil de entender, que quando as pessoas lavam louça, quando elas querem desengordurar a louça, elas usam água quente. E é isso que a água faz na nossa pele. A água quente vai tirar aquela camada de gordura de proteção da pele. Porque é óbvio que ninguém quer uma pele gordurenta, mas existe uma camadinha de gordura na nossa pele que a gente nem vê, que é uma camada protetora e que a gente arranca ela com água quente no banho, por exemplo. E essa camada protetora já diz tudo. Proteção, é protetora, Ela tem que ficar ali. Quando é retirada... Ela tem um nome bonito na dermatologia que chama manto lipídico, Manto, que é uma cobertura lipídica de gordura. E é diferente daquela gordura do olho, do rosto engordurado. É uma gordura que tem no corpo inteiro e que protege a nossa pele e que o organismo produz todos os dias. Algumas pessoas mais, outras menos, mas ela é importante, inclusive, porque ela tem um papel importante na imunidade da pele contra bactérias e agentes externos que podem agredir nossa pele. Eu vou fazer uma pergunta que está relacionada, logicamente, não à pele, a doenças de pele. O senhor citou aí, falou do banho frio, do banho quente, então aquela história é mito ou verdade? O banho frio a pessoa vive mais, se toma banho gelado durante a vida toda? Não precisa ser gelado, mas o banho quente com certeza faz mal. É melhor um banho morno, e a gente dá algumas dicas. O banho ele tem que ser morno, curto, não pode ser muito comprido, e evitar o uso de bucha. A bucha, ela arranca também essa camada de proteção. Então, se você quer lavar o seu corpo, lave com a própria mão. E aí eu entro nesse período de frio, o senhor já citou algumas doenças, que surgem, que são mais propícias, e logicamente existem aquelas que a gente tem que ter uma atenção durante todo o período, durante toda a vida. Essas doenças que são relativamente mais fracas, mais brandas, todas elas com tratamento, mas existem outras que são mais graves. Quais são os cuidados, então, que a gente tem que ter para não deixar de que, de repente, algo que pode ser relativamente simples se torne algo muito mais complicado? Exatamente. Mesmo doenças que são, teoricamente, relativamente simples, podem se tornar graves.
por exemplo, essas dermatites, que acometem desde crianças até idosos. Uma dermatite que pode ser só uma irritação na pele, se você não cuida, você pode coçar, ela pode se estender e pode, inclusive, infeccionar. E existem pacientes que precisam ser internados para tratamento de pele por risco de vida devido a essas dermatites, essas doenças de pele. Então, por exemplo, crianças com dermatite atópica que pegam uma infecção de pele, às vezes precisam ser internadas para serem medicadas para curar dessa dermatite e sair de um risco de vida. E aí a gente tem essa questão dos cuidados especiais. Além do cuidado, né, com um banho não muito quente, quais são os demais cuidados que a gente tem que ter com a nossa pele? Olha, eu costumo falar que hidratar a pele, principalmente nessa época do ano, é muito importante. E daí as pessoas perguntam, hidratação via oral ou hidratação em forma de creme? As duas. Beber líquido e hidratar na forma de creme também. E quando a gente indica creme, não vou falar nenhuma marca, mas prefiro aqueles cremes sem perfume e sem cor, sem corante, né? São aqueles cremes bons e velhos cremes que você compra na farmácia, branquinho e sem perfume. Eles vão hidratar a pele, desde os mais simples até os de marcas mais caras, vão fazer o seu papel. Óbvio, se você está fazendo já isso e não está resolvendo, talvez seja na hora de você procurar o seu dermato para ele indicar alguma coisa mais específica. Mas se você está tendo esse cuidado sozinho ou sozinha em casa, de passar o hidratante e isso está resolvendo, tá ótimo, mantenha. E com relação à pele, tem a questão também, o senhor citou aí, né, que as doenças de pele, elas surgem, mas ainda existe um problema muito sério, principalmente nos mais jovens, né, que é a tal da espinha, né, que aparece, e outros problemas que surgem, a pessoa é um sofrimento. Eu, na minha época lá de adolescente, de estudante, o que eu sofria com o rosto cheio de espinhas. Isso que você está perguntando é muito importante, porque o adolescente já é aquela fase da vida, né? Já é aquela pessoa que já está tendo aquela transição, aquela dificuldade de identidade, de se encaixar no mundo, de aceitação. E se ele ainda tem um problema de pele que mexe com a autoimagem dele, e isso já está comprovado por estudos internacionais, ele pode ter quadros depressivos. E por incrível que pareça, as pessoas às vezes menosprezam, mas a acne aumenta o risco de depressão e de suicídio, tá? Entre jovens, tá? Então a acne ela não deve ser menosprezada, e às vezes a gente pensa, deixa passar a adolescência que isso vai ficar bom. Às vezes não dá tempo de deixar passar. Às vezes você precisa tratar na adolescência e resolver aquilo para recuperar a autoestima e a saúde da pessoa afetada. Bom, dependendo se a pessoa tem um grande número de espinhas, de acnes, ela vai buscar um especialista como o senhor, um dermatologista. Mas eu lembro muito bem que em determinado momento aparecia uma espinha, a primeira coisa que eu fazia era cutucar a espinha para tentar tirar aquele, eu não sei qual é o nome, aquele negocinho que ficava, o cravo, né, para retirar o cravo. Isso daí não é absolutamente nem um pouco saudável e é aconselhado. Não é recomendável por 2 motivos. Isso aumenta a chance de você produzir uma cicatriz no teu rosto e a chance de aquilo estar infectado com uma bactéria. E ao espremer, você explode aquilo por dentro, não para fora. E aquela bactéria se espalha no teu rosto, podendo gerar infecções tanto na pele quanto circular pelo organismo. Isso existe e já foi comprovado, vários pacientes tiveram problemas sérios por espremer espinha. Bom, e a gente cuida da nossa pele, cuida da nossa autoestima, esse é o caminho, justamente preservando, né? É o cartão postal, né? A pele, o rosto, a face. Mas a gente entrou no mundo e as coisas foram, logicamente, ganhando uma outra proporção. E a gente tem muito disso hoje. Eu acho muito bacana as pessoas procurando, de uma certa forma, valorizar aquilo que elas já possuem, mas, ao mesmo tempo, uma autoestima que se faz necessária. Quem não se ama não é capaz de amar a outra pessoa. E a gente sabe que a autoestima está muito ligada também a essa questão da depressão, de problemas mais sérios que podem provocar situações que escapam, né, do controle de qualquer família. Harmonização facial e tratamento estético, né? O senhor também tem uma especialidade, o senhor é especialista nestas duas áreas. A questão, né, da harmonização facial, são vários os processos que podem ser realizados. Quais são os tipos hoje mais procurados pelas pessoas em termos de harmonização facial? Ótima pergunta. Quando a gente fala harmonização, até pelas redes sociais, as pessoas às vezes têm preconceitos bons e preconceitos ruins também. A harmonização ela é um conjunto de procedimentos na dermatologia que a gente faz para melhorar aquele aspecto do rosto da pessoa. Isso deve ser muito personalizado. Não é um padrão para todo mundo, como às vezes a gente vê em postagens em redes sociais. O que pode ser feito? Desde o
bom e velho Botox, né? A toxina botulínica. A gente pode fazer reposição de volume no rosto que foi perdido, com preenchimentos com ácido hialurônico. Você pode fazer estímulo de colágeno, que também vai sendo perdido com a idade, com os bioestimuladores de colágeno. Hoje a gente tem novas tecnologias que as pessoas às vezes estão menos acostumadas, como os fios de PDO, que são fios que você posiciona no rosto para levar a estímulo de colágeno e reposicionamento de áreas do rosto que caíram pelo efeito da gravidade, por falta de sustentação, por perda de colágeno. Então, é um conjunto de procedimentos estéticos que levam a uma melhora da pessoa. E o que é essa melhora da pessoa? É aquilo que é compatível com o rosto dela. Por isso que você não pode fazer todo o procedimento igual para todo mundo, porque para algumas pessoas determinados procedimentos vão ser bons, para outras não. Então, toda vez que um médico avalia o rosto de uma paciente para fazer isso, ele avalia o que vai se encaixar e ser harmônico naquele rosto. Então, a pessoa tem um tipo de nariz, tem um tipo de boca, ela vem de uma determinada etnia, ela tem um rosto mais redondo ou mais magro. O que combina com aquele rosto? E aí você seleciona algo personalizado para aquela pessoa. Não é um procedimento absolutamente simples. Não estou falando ali na hora de fazer o procedimento, mas essa parte antes do procedimento, ela é fundamental. Exatamente. É como, vamos botar em outras áreas, é como um engenheiro que projeta a construção de um prédio, ele analisa todo o solo, depois ele analisa os materiais que ele vai usar, ele analisa o projeto do arquiteto, e aí ele pega lá as ferramentas que ele tem, tanto de recursos humanos, os pedreiros e tudo mais, quanto as ferramentas de máquinas, e aí ele vai fazer a obra. Tudo isso é um planejamento antes de se começar. Quando a gente olha para uma pessoa, a gente faz um planejamento antes, né? E eu falo para minhas pacientes, eu adoro usar figuras de linguagem, eu falo, olha, tal procedimento é a cereja do bolo. Por quê? Porque antes de você colocar uma cereja no bolo, você tem que ter a massa do bolo, você tem que ter o recheio, você tem que ter a cobertura. Você fez coisas antes para depois finalizar e colocar a cereja. Então, tudo é planejado. Essa questão do planejamento, o processo é feito, é desenvolvido, o profissional está lá justamente para realizar da melhor forma possível o procedimento solicitado pelo paciente, que é o paciente na questão da estética, é ele que faz a escolha do que ele gostaria, né, que fosse trabalhado nessa área. Mas aí a gente vê, e eu vou perguntar isso para o senhor, porque é absolutamente normal em todas as plataformas digitais, às vezes personalidades, principalmente artistas, a gente observa que algum tipo de trabalho foi realizado na questão da harmonização, mas ficou diferente, não ficou bom. Por que isso? Qual é a razão? Alguma falha do procedimento ou não ficou bom para o nosso olhar e para quem fez o procedimento ficou de acordo? Olha, eu acho que tem duas coisas importantes que eu posso falar sobre isso que você perguntou. É a escolha do profissional que está realizando que não foi adequada para aquele rosto, isso é uma possibilidade. Outro, às vezes, principalmente por serem pessoas famosas, a exigência dessa pessoa de que eu quero fazer isso desse jeito. E o profissional não saber dizer não, né? E o profissional tem que saber, às vezes, dizer não para um paciente. O paciente quer uma coisa e você fala, olha, isso não vai ficar bom para você. Esse exemplo que você usou é perfeito, porque a gente tem muitos exemplos de pessoas famosas que fizeram o procedimento e depois tiveram que desfazer, porque não ficou bom. Isso é um erro, né? Porque você expõe a pessoa a dois riscos. O risco de fazer e também existe um risco em desfazer um procedimento, né? Dissolver um preenchimento, por exemplo. Então, por isso o planejamento anterior e essa conversa anterior com o paciente é importante para ele entender que você tem que respeitar os limites dele também e por que você está falando não. Olha, você não vai ficar bom esse preenchimento para você, por exemplo, na boca. Ou eu acho melhor, ao invés de você preencher o bigode chinês, você preencher aqui na região da bochecha, porque aqui é que vai sustentar o teu bigode chinês. E explicar isso. E você precisa ter tempo e uma sintonia com o paciente para isso. O que se perde hoje em dia é a falta desse tempo numa consulta, de você ter tempo de conversar com a pessoa e entrar nessa sintonia com o paciente. A conversa é fundamental e a confiança no profissional, né, tem que existir por parte do paciente. A gente falou da questão da estética, e eu citei, mas a gente também chega em algumas situações, né, em que, inclusive, existem riscos, o senhor citou, riscos mais graves, né, de qualquer procedimento, seja ele qual for, a minha visão é essa, é um risco, né? Então, você sempre tem que estar atento, tem que ter uma equipe trabalhando ao seu lado em caso de urgência, necessidade.
Nós tivemos um caso recente, né, de um rapaz que foi fazer um tratamento, se eu não me engano, a substância utilizada, o produto utilizado, fenol. Né? Exatamente. E foi numa clínica onde tinha só uma moça trabalhando, eu nem sei se ela tinha assistente ou não, e esse rapaz veio a óbito. Né? E ele gravou as imagens dele enquanto ele fazia o procedimento, tinha alguns riscos no rosto, uma imagem realmente forte. O porquê chega a esse ponto? Qual é a razão? A falha profissional, o produto que foi usado? Na verdade ali, conforme a gente vai recebendo mais e mais informações, a gente vê que foi uma série de erros, né? Como em tudo na vida, num acidente de avião, uma série de erros, numa morte de uma pessoa, uma série de erros também. O primeiro é que a profissional, eu não sei nem se dá para chamar de profissional, ela não tinha preparo nenhum para isso, né? Segundo o que eu vi, ela não era nem formada esteticista, e mesmo que fosse formado esteticista, isso não é um procedimento para não médicos fazerem. O pirindifenol é um pire que existe durante o procedimento, um risco sim pela substância. O fenol, ele é cardiotóxico, ou seja, ele é tóxico para o coração. Existe uma dose máxima que pode ser usada com segurança. Então, se você quer fazer um rosto completo, como que foi o caso desse rapaz que infelizmente faleceu, isso deve ser feito em ambiente hospitalar com monitorização cardíaca. Ou seja, já foi feito no ambiente errado e com preparo errado, né? Essa substância, isso é conhecido há décadas, tá? Isso não é um conhecimento recente. Que essa substância pode ser utilizada e tem bons resultados, mas para você ter uma segurança, você tem que ter um controle de dose, que não foi feito ali por tudo que a gente veio a saber pela mídia. Então ali eu acho que houve o erro da profissional, houve o erro do ambiente inadequado, treinamento inadequado, e aí a gente passa também não só pela responsabilidade dela, mas pela responsabilidade de quem a escolheu, né? Então quando a gente escolhe algo na vida, a gente tem que saber tomar decisões. E talvez a decisão dele foi precipitada, né, nessa escolha, ou talvez influenciada por rede social também. Porque ela era uma influenciadora, influenciadora, né? Digital. Levou ele a se convencer de que estava escolhendo uma boa profissional, que estava preparada, e na verdade a gente soube que não estava, né? A busca pelo profissional, né, qualificado, ela é fundamental em qualquer área, mas quando se trata da área da saúde, aí tem que ser atenção redobrada, né? Porque nós estamos colocando a nossa vida na mão de alguém, né? E aí tem que ter essa atenção, é fundamental. Sim. Eu escutei uma frase vindo para cá, que é de Confúcio, que ele fala que para você tomar uma decisão, você tem que pensar 2 vezes antes. Você não deve pensar uma só, porque você seria precipitado. Não deve pensar 3, 4, porque também se você se torna um procrastinador, uma pessoa indecisa. Então, toda vez que você for tomar uma decisão, ainda mais de entregar a sua saúde, seja a sua saúde do rosto de estética, ou seja a saúde da pele de doença na mão de alguém, pense 2 vezes, pesquise sobre aquela pessoa, se informe e daí tome essa decisão baseada em informações reais, né? Não em coisas imprecisas. O mundo, obviamente, né, está modificado em relação a décadas passadas e hoje a gente tem uma procura, pode ser dentro daquilo tudo que o senhor já observou, não existe hoje, só homens procuram o tratamento estético, somente as mulheres. Hoje já existe uma naturalidade em busca desse tipo de procedimento. Sim, isso é muito comum. Isso é uma coisa dos nossos tempos atuais e é uma coisa, óbvio, saudável. Acho que tanto os homens quanto as mulheres se preocuparem com isso. E existe até uma exigência do mercado. A gente atende executivos que sabem que se eles não estiverem bem esteticamente, eles podem perder uma vaga ou uma liderança por conta disso. E os homens, óbvio, isso ainda continua, eles gostam de fazer os procedimentos e que ninguém note. Então tem que ser uma coisa natural e, ao mesmo tempo, efetiva, para que ele esteja bem para o seu trabalho, esteja bem com a imagem que ele transmite e que ninguém fique falando, nossa, como ele está estranho, nossa, ele fez alguma coisa. Tem esse cuidado. E aí o tratamento óbvio entre homens e mulheres também é muito diferente. Um rosto de homem deve ser tratado de um jeito, um rosto de mulher deve ser tratado de outro. E os desejos de cada um também são muito diferentes. Diferentes, né? E devem ser respeitados. Né? Exatamente. O senhor disse, às vezes, né, não tem nenhum poder relativo de convencimento. Não faça isso, né? Porque, às vezes, a insistência por parte do paciente, né? Ele é tão insistente naquela questão que o profissional, ele é obrigado, né, a realizar o desejo do paciente.
o tratamento estético, a harmonização facial, com recursos absolutamente avançados, né? Até mudou muito, né? Hoje em dia, eu não vou dizer que é fácil, mas hoje em dia são várias as opções. O senhor tem aí uma gama de possibilidades de realizar algum tipo de trabalho, porque a tecnologia chegou para ajudar, mas os produtos a todo momento tem que estar estudando, tem que estar atualizado. Antigamente o tratamento estético era uma coisa do cirurgião plástico, ou seja, você resolvia as coisas através de cirurgias. Hoje, com a tecnologia e o domínio que a gente tem disso, se tornou uma área do dermatologista e do cirurgião plástico. O dermatologista posterga a cirurgia plástica em muitos anos. Então, um paciente que antes precisaria fazer uma cirurgia com 50 anos, hoje vai fazer com 65, se quiser fazer. Se não quiser, talvez nem precise fazer, né? Eu me lembro muito bem, assim, eu sou um pouquinho mais experiente do que o senhor. Na minha época, a cirurgia plástica as mulheres só puxavam meio pé de galinha, que se fala, né? Uhum. Era a única cirurgia que era feita, né? Mas hoje não, hoje o corpo todo pode ser transformado através dessa questão da estética avançada que existe. Sim. Não só avançada, como a gente consegue fazer isso com segurança, né? Que é o principal. Exatamente. Né? Trabalhar com segurança, oferecer o melhor serviço, o melhor produto e a garantia de um resultado. É o que todos esperam, porque eles estão ali justamente procurando um profissional para, né, dar um up, para melhorar a sua questão de autoestima, né, para poder se desenvolver e seguir adiante. Homens, mulheres, adultos, criança está fora desse nicho, não participa. Sim, não, né? Criança não. Existe um limite de idade a partir dos 25 só que se pode? Olha, depende do procedimento. Por exemplo, você vai falar, na adolescência pode fazer botox? Eu faria para excesso de sudorese, não para rugas, por exemplo. Porque tem adolescentes que têm problema de sudorese nas mãos, que eles têm dificuldade de escrever no caderno, por exemplo. E tem outros adolescentes que têm um constrangimento social. Então, nesses casos em que você tem aí, já não é mais estética, uma doença chamada hiperidrose, que é o excesso de sudorese, você já poderia lançar mão de um tratamento para isso. Agora, para estética, para rugas, para embelezamento, só depois da vida adulta mesmo. E tem uma pergunta que foi feita aqui, eu confesso que eu estou procurando, mas eu era relacionada justamente aos idosos. Não é o meu caso ainda, que falta só um ano, né, para entrar nos 60, que é a questão da pele, né? Eu tenho a pigmentação na pele, vai aparecendo muitas manchinhas, e aí tem a preocupação, poxa, será que é câncer de pele? Será que é algum problema mais sério? Tem algum aconselhamento para as pessoas procurarem um profissional depois de uma determinada faixa etária? Tem. Tanto no mundo quanto no Brasil, as sociedades de dermatologia, elas usam um método mnemônico que é uma siglazinha para as pessoas guardarem na cabeça bem fácil, que é o ABCDE. Guardem, é de assimetria. Então, se essa mancha é assimétrica, tem um lado diferente do outro, é um sinal de alerta. B, de bordas irregulares. Então, se as bordas dessa mancha são irregulares, é um sinal de alerta. C, cores variadas. Se ela tem mais que uma cor, 2, 3 cores na mesma mancha, é um sinal de alerta. D, do diâmetro. Se o diâmetro é maior que 6 milímetros. Se uma mancha é maior que 6 milímetros, é um sinal de alerta. E o E é de evolução. Se ela está crescendo, se ela é uma mancha nova, se ela está se modificando, é um sinal de alerta. Qualquer um desses sinais de alertas que você tenha numa mancha que te gerou dúvida, é um motivo de procurar um dermatologista. Eu sempre falo aqui e levo isso e passo isso para os meus filhos, minhas filhas, né? Que qualquer problema, qualquer diferença que você sentir, procure um especialista. Não tem como, é ele que vai poder. Não procure o Dr. Google. Né? Não fique na dúvida. Procure alguém que vai te ajudar a sanar essa dúvida. Nesse processo. Doutor, o senhor trabalha aqui em São José dos Campos? O senhor tem uma clínica em São José? Sim, isso? Em São José dos Campos e em São Paulo. Aqui em São José dos Campos a gente está ali na Avenida Anchieta. E em São Paulo a gente está no bairro de Moema. E, logicamente, se eu quiser encontrar o Dr. João Paulo Junqueira, plataformas digitais, redes sociais, encontro o Instagram. No Instagram, João Paulo Junqueira Dermato, temos TikTok, YouTube, todas as redes sociais nós estamos presentes. E hoje o alcance ele é muito amplo, né? Você chega, você atinge todas as camadas. O procedimento estético, ele já não é como era antigamente, única e exclusivamente, a gente sempre pode falar desta forma,
algo que está muito além das condições financeiras das pessoas, né? Hoje está mais acessível. Está bem mais acessível, tanto porque os insumos, os materiais se tornaram mais acessíveis, quanto os profissionais se tornaram mais acessíveis também. Então, hoje a gente atende pacientes não só de classes sociais com poder econômico, mas como de todas as classes sociais. E a outra questão também que envolve a questão da pele é que a partir de que idade, a gente falou aqui, né, os idosos têm, né, que ter uma atenção toda especial, mas eu também tenho que ficar atento. Qualquer mancha diferente, qualquer sintoma que apareça, procurar um especialista. Olha, a gente pode falar que a partir da adolescência, qualquer mancha, qualquer coisa diferente, já tem que tomar cuidado. As crianças abaixo de 10 anos, não é que é impossível, mas é muito mais raro ter alguma coisa séria de câncer de pele. Agora, a partir da adolescência, já deve tomar cuidado com os cânceres de pele. Uma pergunta absolutamente simples. Câncer de pele leva a óbito? Sim. Tem vários tipos. Quando a gente fala de câncer, ele tem nome e sobrenome, mas todos eles têm risco. Uma vez que se chamou câncer, tem risco. Alguns mais, outros menos, mas câncer de pele é o câncer mais frequente no mundo e no Brasil. Ele vence o câncer de mama nas mulheres e vence o câncer de próstata nos homens. Graças a Deus, ele não é o que mais mata, mas ele é o mais frequente. Perfeito. Doutor João Paulo Junqueira, eu quero agradecer a sua presença. Foi uma verdadeira aula. É importante passar algumas orientações e dicas para os ouvintes da CBN. O convite fica feito já para uma próxima oportunidade para a gente poder tratar desse tema aqui na CBN. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado a você e muito obrigado aos ouvintes. Muito obrigado ao doutor João Paulo Junqueira, dermatologista, né, especialista em dermatologia, harmonização facial e também estética avançada, conversando conosco aqui no CBN Vale, primeira edição.